Eduardo Romero. Vereador, além de discutir a pichação, problema que se alastra aí por toda Campo Grande, não é? Vocês tentarão buscar soluções para combater e prevenir aí esse ato de vandalismo. Bom dia, como é que acontece isso? É um prazer recebê-lo aqui no programa Tribuna Livre. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio, bom dia a todos os ouvintes do Tribuna Livre. O prazer é nosso de poder estar aqui debatendo um assunto tão importante para a cidade como é o caso das pichações, né? Nosso objetivo, Marquinhos, é justamente esse, encontrar soluções para resolver esse problema. Basta você sair pela cidade, isso não é só no centro, Sérgio Cruz, pela periferia também a gente tem visto esse crescente aumento das pichações, algumas frases até ofensivas, outras que a gente não consegue identificar o que significa aqueles traços, mas a cidade tem se transformado quase que em São Paulo e Rio de Janeiro com esse crescente rabisco pela cidade. O que nós queremos discutir? Alguns defendem isso como manifestação artística, né? Nós sabemos que a lei de crimes ambientais determina que isso é, em termos de pichação, crime, que dá de 3 meses a 1 ano de cadeia, mais multa, porque você está depredando patrimônio, seja ele privado ou público. O que nós queremos é encontrar soluções, debatendo com as polícias, com a sociedade, com artistas plásticos, debatendo com comerciantes, qual seria a alternativa? Primeiro, além de melhorar a fiscalização, intensificar o poder de polícia no sentido de combater a criminalidade nesse sentido, também propor alternativas. Será que os pichadores estão pichando porque falta área de esporte e lazer? Será que está aumentando o número de pichadores porque, de repente, os nossos jovens estão tendo dificuldade de conhecer outras linguagens artísticas, como grafite, como muralismo, como painelismo, por exemplo, que são releituras de obras? Quais serão as alternativas possíveis? Será que a gente precisa fazer como Nova York, como Rio de Janeiro, como São Paulo, que criaram corredores específicos para que as pessoas possam manifestar-se artisticamente? Ou criar salões de artes, concursos para esses tipos de linguagens diferenciadas? Será que a gente pode levar para as escolas públicas oficinas, onde a garotada possa ter contato com as artes plásticas, artes visuais, e mudar o seu entendimento e a sua linguagem e a partir daí poder fazer escolhas até dessas manifestações? Nós não temos a resposta pronta. O que nós queremos é debater isso hoje na audiência. O fato é que a cidade está se transformando visivelmente no aspecto negativo, porque a pichação dá um ar de abandono, dá um ar de criminalidade. Nós queremos combater isso, mas encontrando alternativa social e cultural também. E nós vemos hoje aqui na nossa capital, né, que inclusive tem prédios aí de 8, 10 andares, na ponta do prédio, no 10º andar, que a pessoa vai lá e picha, né? E nós precisamos também, a população precisa entender que pichador e grafiteiro são coisas completamente diferentes. Inclusive, nós já falamos aqui a respeito, não é, Sérgio? Um faz a manifestação artística enquanto expressão, enquanto reflexão, né? O caso do grafiteiro, que é uma linguagem artística, né? Existem outras também, como o muralismo, que é o trabalho, por exemplo, que a Ana Ruas faz. O caso de grafite, a gente tem vários pontos da cidade aqui, o Sullivan é um dos grafiteiros bastante conhecido também. E a gente tem o problema da pichação. E a pichação, Marquinhos, não é só esses riscos e rabiscos que a gente vê nos prédios, como você falou. Para alguns, o desafio é quanto mais alto, mais poderoso o pichador, né? Mas também é pichação quando você na escola, por exemplo, detona a sua carteira, quando você risca com lápis, quando você com a sua caneta ou com qualquer objeto provoca rabiscos nos muros, nos ônibus, nos terminais, esses coletivos que tem aquelas paredes de vidro, Sérgio Cruz, que hoje você pode ir, as pessoas estão danificando, isso também é pichação, né? Às vezes a gente acha que a pichação é só a letra preta no muro, não. A pichação é todo o hábito de rabisco que danifica qualquer tipo de bem. Você, por exemplo, já está entrosado e que inclusive tem iniciativa dessa audiência pública, o que leva, você já fez um estudo psicológico para saber o que leva o cara a pichar? Sérgio, nós tivemos acesso a vários estudos, né, tanto de pesquisadores de universidades, como até mesmo apontamentos da polícia, e a gente percebe que tem algumas características, né? Nós não temos exatamente um estereótipo do pichador. Às vezes a gente acha que o pichador é o skatista, é o garoto que sai com a mochila e um bonezinho pela rua, e dentro da mochila tem o seu spray. Também tem esse tipo, mas nós temos, por exemplo, pessoas que são empresários, que são pais de família, que vão pichar pelo desafio de poder ter adrenalina na flor da pele. É um perfil que a gente tem esse identificado, apresentado pela polícia. Nós temos esse perfil em Campo Grande, né? Nós temos também aqueles que estão... Campo Grande é uma cidade que a gente percebe que a maior parte dos pichadores são pichadores não tão profissionais. Pessoas que estão entre 1 e 3 anos na arte da pichação. Ou seja, estão aprendendo a linguagem. Qual é o objetivo do estudo que dá isso?
a altura da pichação. Geralmente o iniciante ele não vai nos pontos mais altos, ele fica nos pontos médios e baixos, até pelo desafio da profissão mesmo, ou da manifestação. Né? Agora, a pichação é uma linguagem interna, ela só serve para comunicar entre os próprios pichadores, é um código interno. Esse é um grande problema. Você tem uma linguagem estabelecida entre um grupo, que só serve para comunicação entre esse grupo, mas que prejudica o patrimônio de todo mundo, como recentemente a gente teve o caso do obelisco, que é um patrimônio público e que foi pichado. Né? Então, tem esses perfis apontados por esses estudos. Agora, a gente também percebe que muitas vezes tem um clamor para conhecer outras linguagens. Nós temos um caso, por exemplo, lá na região do bairro Universitário, um pai e uma mãe com um filho de 16 anos. Esse filho estava começando a conhecer essa linguagem da pichação por conta das suas amizades, do seu relacionamento e da idade. E aí os pais, preocupados com isso, sabendo que era crime, que poderiam até responder por essa situação, chamaram o filho, conversaram com esse filho, convidaram os amigos do filho e resolveram fazer o seguinte: liberaram o muro e convidaram uma pessoa para trabalhar com eles em oficina de pintura. Esses garotos fizeram lá o seu grafite, identificaram uma nova linguagem e hoje os mesmos que estavam indo para a pichação estão mobilizando o bairro para fazerem outras pinturas em outros muros de casas dando outra linguagem. Ou seja, também fica claro que quando a família, a sociedade traz o diálogo, deixa claro que é crime, mas que você tem outras alternativas para se manifestar, há mudança de comportamento. Pode ser qualificado como um transtorno isso? Não, né? Olha, tem uma linha psicológica que define isso, que aponta essa possibilidade. Cada caso é um caso, né? A gente não pode generalizar, mas você tem algumas questões que o cara vai mesmo só pela questão da adrenalina, outras porque ele participa de um grupo e ele quer dentro desse grupo identificar aqueles códigos, comunicar entre esse grupo interno, outros que na verdade é só desafiar a lei para dizer, olha, essa lei que está estabelecida não é suficiente para que eu a respeite, como também tem aqueles que fazem só por curiosidade. Ah, é legal, eu estou na onda, vi alguém fazer, eu acho que é bacana, para pertencer a esse grupo eu vou junto. É possível estimular, por exemplo, porque o grafite é uma arte, né? Sem dúvida. É possível estimular, através de ações públicas, né, a prática do grafite em Campo Grande? Quando foi feita a reforma da Praça de Coelho, houve uma experiência fabulosa nesse sentido. Lembro. Os tapumes aí em volta da obra, eles foram destinados para um concurso de grafite. E nós tivemos manifestações específicas e lindas. Recentemente, algumas escolas estão fazendo parcerias para poder também fazer concursos na arte do grafite. Se você pegar algumas empresas de Campo Grande, de comércio, inclusive de fast food, elas criaram painéis, todos com grafites, trazendo inclusive gente de fora e ganhando dinheiro para fazer isso como profissão, Marquinhos, que estão utilizando essa linguagem também para se manifestar. Então, não é só possível você trocar a manifestação artística, como a pessoa pode criar isso em cima de profissão. Ela pode conhecer dessa linguagem, por exemplo, nós temos o caso do Sullivan, que segundo os relatos que ele nos passa, ele também já passou pela pichação e hoje é um dos grafiteiros daqui, da nossa cidade, que é conhecido internacionalmente, que vive fazendo o seu trabalho artístico em capacetes, pinturas estilizadas em carros, painéis específicos de empresa e sobrevive disso profissionalmente. Vereador Eduardo Romero, recebo aqui um SMS e a pichação na política. Me incomodou demais, não sou ligado a nenhum partido, mas faltou um exemplo. Acompanho diariamente o programa, parabéns, abraço, Lucas do Jardim Botafogo. Aconteceu, ou já aconteceu pichação na época da eleição, que hoje também é proibido, inclusive, para se inscrever no muro precisa da autorização. Exatamente. O Lucas, primeiro, bom dia, Lucas, obrigado pela intervenção. A gente sabe que as manifestações políticas, elas afloram provocações, né? O uso da pichação teve um sentido muito forte na época da ditadura militar, porque era uma forma de você se expressar. Eu pichei muito na ditadura. E tinha uma razão para isso, né, Sérgio? Você tinha muitos limitantes em termos de manifestação. Hoje você não tem esse problema, porque você tem as redes sociais, que você pode a qualquer momento se manifestar, que aliás contribuem muito até para a definição de políticas públicas, onde você tem a liberdade de falar com mais tranquilidade. Agora, infelizmente, ainda existem aqueles que, para defender seus candidatos, acabam abusando, sim, desse ato de pichação, com palavras às vezes até ofensivas. É crime, tanto para um quanto para outro. Se a polícia pegar em flagrante, tem que cumprir o que a lei determina, de 3 meses a 1 ano de cadeia mais multa. Né? E aí você pode desdobrar em outras questões. Se for pego 3 ou 4 pessoas em conjunto, formação de quadrilha. Né? De acordo com o Código Civil, todo ato que você provoca dano, você tem que reparar. Ou seja, pode se desdobrar numa série de procedimentos jurídicos que gera vários problemas, tanto para o autor quanto para a família do autor, se caso for menor de idade. Fugindo um pouco dessa questão da pichação, mas continuando nessa área ecológica, eu vi uma matéria liberada por sua assessoria da questão dos copos descartáveis, né? Eu achei interessante porque a gente nunca atenta para a importância do copo descartável. É verdade. Fala pouquinho sobre esse assunto. Fala assim, primeiro que o copo descartável tem 2 preocupações, Sérgio.
A primeira porque ele, em contato com o café, com o chá, com qualquer substância química, ele libera substância que pode provocar câncer. Então, principalmente para os homens, pode gerar impotência. Existem estudos científicos na área da saúde que comprovam isso. O segundo Tem que jogar fora aqueles copos descartáveis. Principalmente depois dessa informação. O segundo ponto é a questão ambiental. Você leva aí o plástico de 100 a 300 anos, conforme a sua composição de polietileno, para se decompor na natureza, ou seja, é uma herança que vai ficar aí. Quando você muda comportamentos, e aí nós adotamos isso no nosso gabinete, as canecas permanentes. Por quê? Imagina o seguinte, você trabalha num espaço onde a cada 10, 15, 20 minutos você tem a oportunidade de tomar uma água, tomar um café, cada vez que você vai, um copo que você usa e joga fora. Então, em média, as pessoas consomem de 8 a 12 copos por dia no seu ambiente de trabalho e vão virar lixo. Se você tem a caneca permanente, você evita essa produção de lixos e evita esses problemas de saúde. É um exemplo simples, mas um exemplo que faz diferença e que pode contribuir. Mas você cita na matéria, me parece que uma escola que está adotando isso aqui em Campo Grande. Exatamente, o Colégio Amor Perfeito, que é do Instituto Educap, que vendo essa mesma experiência que a gente fez no gabinete, resolveu ampliar isso para os seus alunos. A escola tem 250 alunos e fez uma campanha de conscientização com os alunos, mudança de comportamento. E tirou os copos descartáveis e adotou as canecas permanentes. Cada criança leva a sua caneca. Cada criança leva a sua caneca e passa a consumir ela para tomar sua água, tomar seu chá e seu suco. É importante, claro, esse assunto. Agora, vereador Eduardo Romero, como é que resolver isso nos órgãos públicos? Porque onde você chega, um posto de saúde, por exemplo, as pessoas ali, 100, 200 pessoas por dia, talvez mais, para o atendimento e resolve tomar uma água, precisa do copo descartável. Sai de casa e leva a caneca. A pergunta, já que ele tem esse problema, e a preocupação é com relação à saúde, também, de que maneira resolver essa situação? É que a gente não pode radicalizar a mudança de uma hora para outra, né? É evidente que nós não podemos chegar hoje nos espaços públicos e abolir todos os copos, né? O interessante seria mesmo essa postura de cada um carregar a sua caneca, também cuidando da higiene pessoal do seu copo de utilização. Agora, é gradativo. Por exemplo, a gente sabe que a Câmara Municipal teria hoje uma dificuldade de tirar os descartáveis para o público que frequenta. Mas se cada gabinete, por exemplo, já tirasse de dentro do gabinete, já reduziria em forma considerável. O mesmo pode acontecer para os postos de saúde. Não dá para ter para o público geral ainda, tudo bem, mas o administrativo que está ali, as pessoas que estão no dia a dia, podem ter essa redução, né? Então, é passo a passo. Todo processo de educação ambiental, ele é um processo lento. Você primeiro precisa sensibilizar, você precisa educar e você precisa conscientizar que aquilo é importante. E aí você muda o comportamento. Ninguém está dizendo, por exemplo, quando a gente fala da economia de água, ninguém está dizendo que a gente tem que deixar de tomar banho, mas você está dizendo de tomar um banho mais rápido, um banho mais consciente. Quando a gente fala, por exemplo, de você não desperdiçar alimento, a gente não está dizendo que você tem que comer tudo que está aí na sua casa, mas você tem que pensar a quantidade que você prepara, né, para quem é que você vai servir. Ou seja, são coisas pequenas, mas que somadas com as ações diárias fazem diferença. E é um processo que vai passo a passo. E as crianças, elas já estão se conscientizando com relação a isso? Porque é muito importante também nas escolas, não é? Divulgar, mostrar. Hoje mesmo nós falamos a respeito de uma matéria sobre a água. Tem muita gente que na hora de escovar o dente abre ali a torneira e vai a torneira aberta enquanto não termina a escovação não fecha a torneira. O que hoje e às vezes é errado. O que você poderia fazer com um copo de água, você faz com 80 litros se for um apartamento por conta da pressão de água, né? As crianças hoje elas têm uma visão ambiental muito fantástica. Elas estão antenadas nesse processo, né? Essa nova geração ela já vem com algumas situações de comportamento que é diferente. Talvez o mais difícil, eu trabalho com educação ambiental há 17 anos, e o mais difícil é você quebrar o comportamento da geração de transição. Porque essa geração de transição, que são os pais, são os avós, são os tios, são muitos daqueles que vieram de um comportamento diferente do que se propõe hoje. E mudar comportamento não é fácil. Porque você mexe com a sua estrutura psicológica, com a sua estrutura de ação. Ou seja, você precisa se policiar até aquilo virar um hábito. Depois que vira um hábito, vai no automático. É como dirigir. Até você passar pelo processo da autoescola, ser aprovado no Detran e pegar a experiência de rua, você fica todo cheio de dedos. Depois, quando você se acostuma com o hábito e isso fica automático, você já não percebe o que você está fazendo e faz com tranquilidade. E as mudanças de comportamento é a mesma coisa. Bom, são 7h59, só voltando ao assunto aí, pichação, essa audiência pública que acontece às 19 horas. Exatamente. Quais as entidades que irão participar e fique à vontade também para convidar a população a participar. Obrigado, Marquinhos. Nós convidamos a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Associação de Empresários, nós convidamos a Associação de Moradores, convidamos escolas, universidades, convidamos a Associação de Artistas Plásticos. Nós tentamos fazer, foram no total 108 instituições mais diversas possíveis. Por quê? Nós sabemos que esse é um assunto que tem que ter várias linguagens,
várias abordagens. E o que nós queremos é exatamente isso, ouvir, para a partir dessa audiência, gerar projetos de leis, requerimentos, campanhas e ações, né? Só para reforçar, todos aqueles que nos ouvem, sintam-se convidados, nós queremos discutir a cidade, nós sabemos que a gente só pode melhorar a cidade quando a gente gosta e cuida dela, né? Tem muitos desafios aí para o Campo Grande, e a pichação é um deles. A audiência ocorre hoje na Câmara Municipal, às 19 horas, qualquer pessoa pode chegar, pode participar e contribuir. Quero